Pronto, agora sim, oficialmente, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira orientação ao vivo do TCC 2 de Biomedicina, a segunda etapa para a conclusão do curso de vocês. Agora são exatamente 11 horas e 12 minutos. Eu tenho presentes na sala comigo a Fernanda, a Inês, o João, o Jorge, a Luz, a Marta e a Stephanie. Bom dia, meninos e meninas. Que saudade que eu tô de vocês, queria abraçar cada um de vocês. Como vocês passaram de férias? Como vocês passaram de TCC 1? Tudo bem? Tudo nada bem? Foi tudo bem. Que bom. Aproveitaram as férias para tentar pesquisar mais coisas do TCC? Me contem. Eu não. Aproveitou as férias para descansar mesmo, né? Foi porque, como eu não parei no serviço, nada, então eu falei assim, não, vou dar uma descansada na mente, porque senão eu não vou conseguir fazer um bom trabalho, não. Perfeito. Bom, pessoal, hoje eu vou passar as orientações gerais do TCC de vocês e vou passar algumas informações referentes a como vocês fazem a primeira atividade. Eu acho que todo mundo já deve ter visto que lá no AVA já foi aberta a disciplina de TCC. Então, vamos até o AVA, primeiramente. Deixa eu me conectar lá no AVA com vocês para eu mostrar algumas questões importantes. Quando a gente acessa o AVA, eu coloquei aqui na lista de participantes, tá? Então, lembrando, quem faz o TCC 2 agora? O Jorge, a Stephanie, a Karen, a Fernanda, o João, a Marta, a Adriana, a Inês, a Luz, a Abilene, a Elizabeth, a Júlia, a Jéssica Ponzoni, a Juliana Francis, a Juliana Barbosa, a Alessandra, a Kenny e o William. Quando a gente entra aqui, pessoal, na disciplina de TCC, vocês veem a mesma interface que vocês viram no semestre passado. Então, aqui em cima, vocês localizam o cronograma, o manual da disciplina, o manual de plágio, o plano de ensino com as referências, além do livro de metodologia científica, o modelo, que ele modifica do TCC 1 para o TCC 2, como vocês visualizam o feedback, e as 4 atividades. Atividade 1, 2, 3 e atividade de defesa. Bom, por que eu disse que o modelo é modificado do TCC 1 para o TCC 2? Porque no TCC 1, vocês criaram o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa era uma intenção de pesquisa que vocês tinham. Agora, no TCC 2, vocês vão pegar aquele projeto do TCC 1, que os tutores já tinham feito a correção, e vão transformá-lo em uma monografia. A estrutura de uma monografia, ela é dividida em capítulos, como um livro. E ela vai seguir os primeiros passos que vocês tiveram no TCC 1. Uma coisa que é super importante, assim como eu falei no TCC 1 para vocês, todas as entregas das atividades, 1, 2, 3 e 4, têm que ser feitas diretamente com o modelo. Então, vocês nunca vão mandar para os tutores nenhum outro tipo de arquivo, sempre o modelo. A atividade 1, quando a gente clica aqui para enviá-la, ela foi aberta para vocês no dia 24/8 e a entrega dela é no dia 2 de outubro, a entrega máxima, tá? Vocês podem entregar antes. Sobram ainda, do dia de hoje até a entrega, 17 dias e 12 horas. As mesmas regras que a gente viu no TCC 1 valem no TCC 2. Então, os tutores têm de 7 a 10 dias úteis para corrigirem a atividade de vocês. Quanto antes vocês entregarem, melhor. Se vocês entregarem bem antes do prazo final, bem antes do dia 2 de outubro, por exemplo, aqui a atividade 1, vocês conseguem que os tutores corrijam previamente essa atividade e vocês têm como entregar até 2 vezes cada atividade para os tutores. Lembrando de respeitar esse prazo de 7 a 10 dias úteis de correção. Então, se vocês entregarem, por exemplo, se vocês entregarem hoje, que faltam 17 dias, muito provavelmente os tutores vão
conseguir corrigir. Caso haja necessidade de alguma modificação, ele já solicita para você fazer essa modificação ainda dentro do prazo de cada atividade. Lembrem que toda vez que vocês anexarem um arquivo de atividade, sempre salvem o arquivo com o nome completo de vocês e o nome da atividade a que ele se refere. Por exemplo, José Silva atividade 1, José Silva atividade 2. Isso facilita muito o trabalho do tutor para que ele consiga fazer a melhor correção possível. Bom, pessoal, eu vou passar aqui já para o nosso plano de ensino para eu explicar para vocês como vai funcionar essa disciplina. Então, deixa eu projetar aqui o nosso plano. Eu mandei esse plano de ensino para vocês no grupo de WhatsApp e também pelo ícone Minhas Mensagens do AVA. O grupo ele foi criado para facilitar a nossa comunicação, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem colocar lá no grupo, não tem problema nenhum. Como eu disse, o TCC2 ele vai transformar o projeto de pesquisa de vocês em uma monografia. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter em mente é que boa parte do projeto de vocês já está pronto, vocês já fizeram no semestre passado. Agora vocês só vão complementar esse trabalho. Outra coisa que é importante é o seguinte: linguagem e conjugação verbal. Lá no semestre passado, quando vocês faziam o TCC1, vocês sempre escreviam tudo no futuro. O tempo verbal era o futuro. Agora, no TCC2, o tempo verbal é o passado. Então, vocês vão ter que modificar tudo para o passado. Mas vamos lá. O objetivo, então, do TCC2 é fazer com que vocês transformem um projeto de pesquisa em uma monografia com começo, meio e fim, que segue basicamente a estrutura de um livro dividido em capítulos. O TCC2, ele apresenta 4 atividades. E essas 4 atividades totalizam 10.000 pontos. A primeira atividade, a segunda atividade e a terceira atividade são corrigidas exclusivamente pelos tutores que acompanham vocês desde o semestre passado no AVA. A quarta atividade, que nós chamamos de atividade de defesa, ela é corrigida por nós, professores aqui do presencial. Então, vamos ver cada uma das atividades para vocês entenderem. A primeira atividade, ela é referente à introdução e ao capítulo 1 do TCC de vocês. O que é a introdução? A introdução, ela é uma mistura da introdução que você tinha feito no TCC1, somada à justificativa que você já tinha feito, ao problema de pesquisa, aos objetivos gerais e específicos, à metodologia e só. Então, uma dica. Quando vocês forem escrever a introdução do TCC2, peguem o TCC1, copiem a introdução, o problema, a justificativa, os objetivos e a metodologia, copia tudo e cola no modelo do TCC2. Depois você vai encaixando os parágrafos, montando um texto único introdutório. Porque a introdução do TCC2 precisa apresentar todos esses elementos. Precisa abrir o tema, dizer por que vocês escolheram trabalhar com esse tema, apresentar os objetivos e apresentar as metodologias. Isso vocês já fizeram. Isso está pronto. É só vocês copiarem no TCC1, jogarem aqui no TCC2, montarem um texto coeso, fazendo todas as ligações, e lembrar de mudar o tempo verbal. No TCC1 a gente usava futuro, agora aqui no TCC2 a gente vai utilizar o tempo passado. Então, se você escreveu lá, será pesquisado, aqui vai ficar, foram pesquisados. Certo? O capítulo 1 também vai ser entregue na primeira atividade. O que são os capítulos do TCC2? Os capítulos são as informações relativas a cada um dos objetivos específicos.
No TCC1, vocês determinaram 3 objetivos específicos no projeto de vocês. O primeiro objetivo específico, com toda a sua descrição e texto pronto, será a estrutura do seu capítulo 1. O segundo objetivo específico irá compor o capítulo 2. O terceiro objetivo específico irá compor o capítulo 3. Lembra que no TCC1 vocês tiveram uma parte dele chamado Fundamentação Teórica? Lembram? Falem comigo! Todo mundo lembra da Fundamentação Teórica do TCC1? Sim. Sim? Na Fundamentação Teórica, vocês não tiveram que escrever um pouquinho sobre cada um dos objetivos específicos? Que eram os degraus para você atingir o geral? Então, vocês já começaram lá no TCC1 a escrever os capítulos. Peguem a Fundamentação Teórica do TCC1, que vocês vão achar a estrutura dos capítulos do TCC2. Só que aqui no TCC2, você não vai colocar exatamente o que estava lá no TCC1 quanto à Fundamentação Teórica nos capítulos. Até porque aqui você vai ter um trabalho muito mais elaborado, então você vai precisar colocar mais informações. Mas vamos lá. Introdução está praticamente pronta. E a divisão dos capítulos também. Agora basta vocês complementarem essas informações. Primeira atividade, valem 1000 pontos e vocês entregam até o dia 2 de outubro. Segunda atividade, também somam 1000 pontos e ela é composta das correções que o tutor solicitar para a introdução e capítulo 1, mais capítulos 2 e 3. E o limite de postagem é até o dia 27 de outubro. Terceira atividade é a versão final da sua monografia, com todas as correções da atividade 1 e da atividade 2, e os tutores vão atribuir até 4.000 pontos para a sua atividade 3. O limite de postagem da atividade 3 é o dia 20 de novembro. Você fez atividade 1, atividade 2, atividade 3, enviou para o tutor. O tutor fez as correções. Se você somar nas correções da atividade 1, da atividade 2 e da atividade 3, pelo menos 2.000 pontos, a sua atividade 4 será habilitada. Se somando a atividade 1, atividade 2 e atividade 3, você não tiver pelo menos 2.000 pontos, você está reprovado no TCC2. Escutem bem o que eu estou falando, pessoal, isso é super importante. Somadas as atividades 1, 2 e 3, vocês têm que ter no mínimo 2.000 pontos para poderem ter a atividade 4 liberada. Esse é o pré-requisito para a atividade 4. A atividade 4 é a atividade de defesa. E ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é lá no portal, lá no AVA, em que vocês vão pegar a atividade 3, que é a versão final do TCC de vocês, a mesma que vocês enviaram para o tutor, vão converter o arquivo de Word para PDF e vão postar o PDF na atividade 4. E depois vão ter que defender o trabalho de vocês para nós, professores do presencial, juntamente com a presença dos tutores. Só que para você ter a habilitação, liberação da atividade 4, você tem que ter acumulado pelo menos 2.000 pontos entre atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Entenderam isso? Digam aí para mim, se ficou claro. Ficou, professor. Então, maravilha. Para ter a defesa liberada, você tem que ter acumulado 2.000 pontos, no mínimo, entre a atividade 1, atividade 2 e atividade 3. E aí você teve a defesa liberada. Então, vai ser habilitado, deixa eu mostrar lá para vocês. Vai ser habilitado aqui no AVA
Ah, meu Deus, cadê o meu AVA? Tá aqui. Vai ser habilitado aqui no AVA essa atividade, ó, de defesa. E aí você vai pegar o seu trabalho completo, converter em PDF e postar aqui. Essa atividade de defesa só é liberada depois que você acumulou 2.000 pontos no mínimo entre as 3 atividades. O limite de tempo para vocês postarem a defesa de vocês, vamos voltar lá no nosso plano, é o dia 4 de dezembro. 4 de dezembro é o prazo final para vocês postarem a atividade de defesa. A atividade de defesa, ela abre no dia 20 de novembro, quando termina a atividade 3. Mas a defesa do TCC não é só postar o PDF. Vocês têm que defender efetivamente o TCC de vocês. Nesse semestre, nós temos 2 congressos que vocês podem inscrever o trabalho de vocês. E eu queria muito que vocês inscrevessem o trabalho de vocês nos congressos. Por quê? Porque vocês, além de conseguirem uma certificação em congresso, vocês também conseguem ver como é a dinâmica desse evento científico e o trabalho de vocês é publicado nos anais daquele congresso. Vocês são lançados no mercado acadêmico, no mercado científico da pesquisa em biomedicina. Então, eu quero muito que vocês se inscrevam. Eu vou mandar os links lá no grupo, mas vamos navegar aqui pelos 2 congressos. Esse semestre, nós temos o CONIC, que é esse congresso aqui, ó, o Congresso Nacional de Iniciação Científica. O CONIC, ele está com inscrições abertas. As inscrições do CONIC terminam no dia 25 de setembro. E o congresso acontece entre os dias 8 a 11 de dezembro. E esse ano ele vai ser 100% online. O CONIC é o congresso oficial do SEMESP. O SEMESP é a entidade que reúne todas as universidades particulares do Brasil. Então, nós teremos nesse congresso alunos de qualquer universidade particular do Brasil. Como você faz para se inscrever? Entrando aqui no site do CONIC, que eu vou colocar lá no grupo para vocês, vocês conseguem acessar o regulamento. Então, vocês podem acessar o regulamento todinho online aqui. E também podem baixar para ler em casa. Você tem aqui na aba do CONIC todas as informações sobre o congresso. A inscrição ela é feita através da postagem de um resumo do trabalho de vocês. Então, se vocês seguirem aqui no regulamento, vocês têm as informações relativas a como se inscrever. Basta vocês escreverem o resumo do trabalho. Se inscreveu aqui no CONIC, as inscrições, como eu falei, vão até o dia 25/9, e no dia 9/11, o pessoal aqui no CONIC te manda um e-mail dizendo se o seu trabalho foi aprovado ou não para apresentação. E aí você segue as informações. Esse congresso, se eu não me engano, esse ano ele será gratuito, mas eu não tenho certeza, tá? Precisa dar uma olhadinha aqui em todo o regulamento para a gente ver efetivamente se ele vai ser gratuito ou não. Ó, dando uma olhadinha aqui no regulamento, inscrições de 24 de agosto a 25 de setembro, resultado da pré-seleção 9 de novembro, o dia de apresentação de vocês será liberado no dia 30 de novembro e as apresentações ocorrerão de 8 a 11 de dezembro. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui sobre
valores. Acredito que esse ano ele não terá valores de inscrição, mas leiam aqui o regulamento para vocês terem a certeza. E aí sigam os passos, eu ajudo vocês a enviar os documentos. Você precisa anexar toda a sua pesquisa na forma de um resumo, seguindo o que eles falam aqui de documento oficial, além de um comprovante de matrícula, tá? Então é legal ter esse comprovante de matrícula. Ah, tem taxa sim, ó, R$90. Não vai ser gratuito, não. A taxa desse ano é R$90. Mas dá para vocês solicitarem a isenção. Leiam o regulamento. Um outro congresso que eu gostaria que vocês se inscrevessem é esse aqui, o COBRIC. Deixa eu carregar a página de novo. O COBRIC é o Congresso Brasileiro de Iniciação Científica. Ele é realizado sempre na Unisanta, Universidade de Santos. As inscrições, elas estão abertas já, e as apresentações ocorrem nos dias 3 e 4 de dezembro. Esse congresso, ele também reúne vários tipos de áreas. A inscrição vai... Ah, tá aqui, ó. As inscrições do dia 1º de junho a 30 de outubro. Então, elas já estão abertas também. Vocês recebem a aceitação, se vocês foram aprovados ou não, no dia 23 de novembro. E no dia 30 de dezembro, vocês recebem a informação de qual dia vocês irão apresentar, se dia 3 ou dia 4 de dezembro. Acessem o site do COBRIC também, leiam o regulamento e vejam as formas de vocês participarem. Eu sempre digo que os alunos de segundo período de TCC precisam participar de congressos para se lançarem logo aí na carreira científica. Porque esses congressos recebem uma grande quantidade de visitantes, sejam eles online, sejam eles presenciais. E vocês conseguem tanto publicar o trabalho nos resumos e anais do congresso, já saindo da universidade com uma publicação, e ainda tem o certificado da participação de um congresso, o que é muito bacana. Mas, caso vocês não sejam aprovados no congresso ou não queiram se inscrever em congresso, não tem problema nenhum. Nós temos a defesa do trabalho na universidade. A defesa esse semestre vai ser feita igual ela é feita em outros tipos de eventos e congressos, através de uma apresentação do trabalho por vídeo. Heitor, Oi? desculpa. Imagina. A Adriana está tentando entrar e não está conseguindo. Não sei se está... Que estranho, porque o link está liberado, é aquele link que eu coloquei no grupo. Ele nem está me pedindo para entrar, assim, que tem alguém aguardando no lobby, porque eu desabilitei o lobby. Então, vocês entram direto. Vou tentar falar para ela tentar novamente. Obrigada. Pede para ela fechar todas as páginas da internet e voltar, quem sabe ela consegue. Beleza. Então, pessoal, como eu estava falando, a atividade de defesa, ela tem duas fases. O envio do PDF é obrigatório para todo mundo, até o dia 4 de dezembro. Mas vocês podem defender o trabalho em um congresso, eu indico esses dois, CONIC e COBRIC, depois eu vou mandar os links deles lá no grupo para vocês entrarem. E vocês podem defender o trabalho na universidade. Nesse semestre, por conta de toda a situação da pandemia, nós vamos seguir o procedimento de apresentação dos trabalhos igual a algumas universidades realizam nos cursos EAD, tá? E também nos cursos com aulas remotas devido à pandemia. Essa orientação foi trazida para a gente pelo Ministério da Educação, então não é alguma coisa do nosso curso ou da universidade, isso é oficial, tá bom? Para quem vai defender o trabalho na universidade, a defesa ela vai ser feita de maneira remota. Vocês irão gravar um vídeo
que exiba o banner de vocês, que vocês vão criar, vai ser uma apresentação de banner, igual ao Kubrick, igual ao Konik, e vocês gravarão a apresentação deste banner. Então, vocês irão gravar um vídeo exibindo o banner e fazendo a apresentação do banner. E esse vídeo tem que ser enviado para mim até o dia 8 de dezembro. Esse vídeo ele vai ser liberado para a banca examinadora de vocês. A banca examinadora é composta de 4 pessoas. O tutor, eu, a professora Alessandra e a professora Daniela. Nós somos a banca de avaliação. O tutor, ele assiste ao vídeo de vocês apresentando, mas ele não tem a obrigatoriedade de atribuir pontos na atividade 4. A atividade 4, ela é inteiramente corrigida por mim, pela professora Dani e pela professora Alessandra. E nós vamos seguir esses critérios de avaliação que estão aqui na tabelinha. 400 pontos para o comparecimento de vocês aqui nas orientações presenciais. A cada mês a gente tem uma orientação. Vocês terão 500 pontos pela estrutura visual do banner, 500 pontos pelo conteúdo técnico do banner, 500 pontos para requisitos que estão no banner que façam a gente entender o tema, 700 pontos pelo conhecimento que vocês demonstrarem na apresentação, 700 pontos pela clareza nas informações e linguagem utilizada no vídeo, e 700 pontos pela organização da apresentação geral, somando os 4.000 pontos. Professor, eu tenho uma pergunta. Eu fui aprovado no CONIC, fui aprovado no COBRIC e apresentei o meu trabalho lá. Eu vou ter que mandar esse vídeo também? Não. Quem for aprovado no CONIC e no COBRIC e apresentar o trabalho, vai ter que mandar somente uma cópia do certificado que vocês recebem. Cerca de 7 dias depois da apresentação, vocês recebem uma cópia do certificado de apresentação. Vocês mandam a cópia do certificado e automaticamente vocês têm os 4.000 pontos na atividade 4. Então, se vocês apresentarem o trabalho em congresso, vocês já têm os 4.000 pontos da atividade 4. Se vocês não apresentarem em congresso e apresentarem na universidade, vocês farão a gravação de um vídeo com a apresentação do trabalho e vocês efetivamente terão a avaliação conforme essa escala que eu estou mostrando para vocês. Professor, eu vou gravar esse vídeo em casa, eu vou gravar esse vídeo na rua, eu vou gravar esse vídeo aonde? Durante as nossas aulas. Nós teremos uma única aula para vocês gravarem os vídeos de quem for apresentar aqui. Eu já mostro a nossa estrutura. Seguindo aqui, ó, nós temos 4 encontros, estão vendo? Hoje, que eu estou dando as orientações gerais, e também estou falando da atividade 1. No dia 13/10, vai ser um encontro só para falar da atividade 2. No dia 10/11, só para falar da atividade 3. No dia 1º de dezembro, será o encontro que nós faremos para eu dar as orientações da gravação do vídeo. E a gente pode utilizar até aqui o próprio recurso do Teams para vocês apresentarem o trabalho. Lembrando, a apresentação de quem for fazer aqui na universidade é feita com um banner e vocês gravarão a apresentação do banner. Quem for fazer em congresso, alguns congressos pedirão a mesma coisa, para vocês gravarem um vídeo apresentando o banner de vocês e enviarem. Outros pedirão para vocês fazerem a apresentação dentro de uma sala ao vivo como a gente está. Certo? Então é assim que a gente está dividindo a estrutura. O link do acesso das nossas aulas é sempre esse aqui, ele não muda. Sempre esse link que eu deixei. E coloquei algumas referências para vocês. Pessoal, com relação à estrutura aqui do TCC2, a divisão das atividades, a avaliação, ficou alguma dúvida? Entenderam como está sendo dividido?
Professor, Oi? eu tenho uma dúvida em relação à apresentação. Falar. A gente vai apresentar, então, no dia 1/12, é isso que eu entendi? Vai ser igual foi no semestre passado? A aula do dia 1 Que o pessoal... do 12, a aula do dia 1 do 12 eu vou explicar sobre a apresentação e para quem quiser, a gente vai gravar os vídeos. Mas a apresentação em si, ela será a entrega dos vídeos gravados que eu vou encaminhar para os avaliadores. Nós não vamos ter uma apresentação ao vivo com a banca. A gente vai ter a apresentação igual de alguns congressos, em que você envia o vídeo da apresentação para os avaliadores assistem ao vídeo e fazem a avaliação. Então, esse vídeo vocês têm que me enviar até o dia 8 de dezembro. Para quem quiser gravar o vídeo aqui no Teams, no dia 1 de dezembro, eu vou abrir a sala do Teams para que a gente fique gravando os vídeos. Senão, vocês podem gravar na casa de vocês. Vocês podem gravar, por exemplo, no PowerPoint. Deixar... O bom é que o trauma é menor. Oi? O bom é que o trauma é menor, porque no meu primeiro TCC eu fiquei com trauma da bancada. Exatamente. Rapaz. E para vocês, quem assistiu as apresentações do semestre passado, não sei se todo mundo conseguiu assistir, muitas vezes a gente alongou algumas apresentações com tantos comentários. Teve uma apresentação de um determinado curso que a gente começou 7 horas da noite e eu terminei era 1 hora da manhã. Então, para não acontecer isso, a gente está seguindo as determinações do Ministério da Educação, que é a apresentação mediante a um vídeo gravado. Aí, se a gente for gravar o vídeo no Teams, no dia 1º, eu abro a sala do Teams, projeto os banners de vocês e vocês conseguem trabalhar com o banner apresentando. Abre a câmera, vocês falam, eu gravo o trabalho de vocês. A estrutura do banner para ser apresentada é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mandar lá no grupo. O modelo do banner é este aqui. Então, título do trabalho, autor e orientação, universidade, curso, e aí, um breve texto de introdução, um breve texto de objetivo, um breve texto de metodologia, um breve texto que resuma os seus capítulos 1, 2 e 3 aqui nos resultados, uma imagem, um gráfico, uma tabela, conclusão e referências. Esse padrão de banner é o mesmo que vocês podem utilizar no Cobric e no Conic. Então, a gente já está fazendo assim para ficar tudo uniforme. No Cobric e no Conic, vocês podem se inscrever na forma de banner. E a apresentação possivelmente vai ser do mesmo jeito. Tá? Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Mas não vamos falar de avaliação agora, de apresentação agora, porque ela vai acontecer só lá em dezembro. Eu quero que a gente converse bastante agora sobre a atividade 1, que é o que mais me preocupa nesse momento, já que a atividade 1, ela encerra dia 2 de outubro para vocês postarem. Então, se vocês acessarem lá o AVA, vocês encontram esse modelo, que é o modelo do TCC 2. Ele segue o mesmo preceito do modelo do TCC 1. Então, já vão adiantando a vida de vocês fazendo capa, fazendo folha de rosto. Já preencham folha de exame ou folha de banca examinadora. Quem são os nomes? Oi? Isso que eu ia pedir para você mandar para a gente o nome dos abençoados para colocar aí. Vou mandar. Ó, eu até vou digitar aqui, que aí já fica salvo no vídeo. Quem é o primeiro nome aqui da folha de aprovação? É da professora, mestra em ciências, Alessandra Hurtado Nicoletti, nossa coordenadora. O segundo nome é o meu nome, professor, mestre, Heitor Luiz Borari.
terceiro nome é da professora Daniela, que é a outra avaliadora do trabalho. Professora doutora Daniela Roca Zequete. São esses os nomes que vocês vão preencher. Cidade, Santo André, onde é a sede da nossa unidade. Dia, mês e ano, 8 de dezembro de 2020. Certo? E aqui em cima, ó, em orientação, deixa eu voltar aqui. Quem é o orientador? É sempre o tutor. Eu sei que a gente tem vários tutores que podem estar acompanhando vocês. A gente tem a Luana Reis, tem o Juliano, tem o Francisco, acho que tem a Renata, se eu não me engano. Vocês precisam ver quem é o tutor que está corrigindo o trabalho de vocês e o nome dele vai vir aqui como orientador, tá? Mas a folha de aprovação, ela fica preenchida desta forma, com esses 3 nomes. E sempre com a titulação. Professora mestra, professor mestre, professora doutora. E a data é padrão também, 8 de dezembro de 2020. Certo? Bom, seguindo aqui no modelo. Dedicatória é uma parte opcional em que você vai dizer a quem você dedica os seus esforços e o seu trabalho. É livre para vocês escreverem. Vocês podem escrever ou não. Mas eu acho legal escrever, é um caráter pessoal. Se vocês já quiserem ir escrevendo e mandarem junto com a atividade 1, melhor. Agradecimento também é opcional. Mas é bom vocês agradecerem quem direta e indiretamente conseguiu contribuir para o trabalho de vocês. E se já quiserem mandar durante a atividade 1, melhor ainda. Epígrafe. A epígrafe é uma frase retirada de algum livro ou alguma frase de um pensador que para vocês é uma frase importante. E vocês vão colocar essa frase e a referência aqui. Resumo, ele é feito no final, junto com as palavras-chave, assim como o abstract, o resumo em inglês. Os dois são obrigatórios. Se o seu trabalho tiver muitas ilustrações, muitos gráficos, é importante que você faça a lista de figura, com a indicação da figura, o título da figura e a página onde essa figura está. Se o seu trabalho tiver muitas tabelas, a mesma coisa, mas esses itens são opcionais, tá bom? É só se o trabalho utilizar tabelas e figuras em grande quantidade. A mesma coisa para quadros. Se no trabalho de vocês usarem muitas abreviaturas, é importante que vocês criem uma lista de siglas e abreviaturas no início do trabalho, como está aqui no modelo. Não utilizou abreviaturas? Não vai ter essa parte. O sumário, ele continua automático. À medida que vocês forem escrevendo, é só clicar aqui em atualizar que ele atualiza. Lembrando que tudo que está escrito em amarelo no modelo são as orientações dos tutores para melhor conduzir o trabalho de vocês. Chegamos na introdução. Veja que a introdução ela é a abertura do trabalho. É a primeira parte textual do trabalho de vocês. E ela vai ser composta da introdução que vocês fizeram no trabalho 1, mais justificativa da escolha do tema, mais problema de pesquisa, mais objetivos, mais metodologia. Tentem utilizar na introdução aproximadamente 5 a 6 parágrafos. Um parágrafo para cada uma dessas informações que eu trouxe. Vocês já têm a introdução praticamente pronta. Só precisam mudar a linguagem. Lá no TCC1 estava futuro. Aqui vai ficar a introdução no tempo verbal passado. E aqui ele traz toda a estrutura da introdução. Capítulo 1. Veja que o capítulo 1 é indicado aqui com o número 2, porque o número 1 textual foi a introdução, o número 2 é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele condiz ao trabalho
do corpo textual referente ao seu primeiro objetivo específico. Parte dele você já fez na revisão de literatura do seu TCC 1. Então, copie a primeira parte da revisão de literatura, da fundamentação teórica, coloca aqui, e aqui você vai acrescentando citações diretas e indiretas. Os capítulos, eles são colchas de retalhos, em que você vai pegando parágrafos de outros autores, fazendo as devidas citações para que não haja o plágio, e vai montando o seu capítulo. É importante que você tenha autores que concordam com a sua visão, para que você consiga fazer comparações, e autores que discordam da sua visão sobre o tema, para que você consiga fazer contrastações, encontrar pontos diferentes. Vale lembrar que é importante que você troque sempre o tempo verbal e as conjugações. Não existe conjugação em primeira pessoa. Por exemplo, você não vai colocar elaborei, elaboramos, não. Elaborou-se, foi elaborado. E sempre colocar no passado. Seguindo o modelo, vocês têm todas as regras de como escrever o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. A única coisa que a gente não vai utilizar do TCC1 é o cronograma, o resto vocês vão utilizar tudo. Depois que a gente tiver a informação do capítulo 3 aqui, vocês terão considerações finais, que a gente fala quando for a hora, mas é a antiga conclusão, em que você vai fazer um apanhado das informações mais importantes do trabalho, e aqui sim, trazer a sua opinião, trazer as suas reflexões frente ao tema do seu trabalho. Mostrar os pontos que você alcançou, aqueles que você não alcançou também, tá? Considerações finais. E as referências, que seguem o mesmo padrão ABNT que vocês já estavam acostumados, lá do TCC1. É super importante que vocês continuem pesquisando novas fontes de informação, porque os capítulos eles precisam ficar mais gordinhos. Lá na revisão de literatura que vocês fizeram, era algo bem pequenininho. Vocês tinham cerca de 6, 7 referências, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Aqui a gente tem um maior volume de referências, porque vocês vão escrever capítulos maiores, tá? E assim como eu estava falando no comecinho da aula, antes da gente começar a gravar com a Marta me perguntou, Heitor, qual é o número mínimo de páginas e o máximo? Eu falei que não tem por capítulo. O que vocês precisam lembrar é o seguinte, o trabalho de vocês tem que ter uma coerência, tem que ter um começo, um meio e um fim, e precisa estar esteticamente bem estruturado. Por exemplo, se a introdução, que é a abertura do trabalho de vocês, tem 2 páginas, os meus capítulos não podem ter menos do que isso. Geralmente, os capítulos precisam aí só uma ideia para a gente colocar na cabeça. Não é que tem que ser, tá? É só meio que uma referência. O ideal é que os capítulos tenham pelo menos o dobro de páginas da introdução ou mais. Porque a introdução é a abertura. O capítulo é o recheio, é o corpo. E os capítulos têm que estar equilibrados entre si na quantidade de páginas. Vamos lá. A sua introdução teve 2 páginas. O seu primeiro capítulo teve 10 páginas. O seu segundo capítulo não pode ter meia página. Tem que ter mais ou menos um equilíbrio. Se o seu primeiro capítulo tem 10 páginas, tudo bem o seu segundo capítulo ter 8 páginas, ter 12 páginas, 15 páginas. Ele só não pode ter 60 e nem meia folha. Então, entre os capítulos, a gente tem que ter quantidades de página mais ou menos equilibradas. Mas eu não preciso ter 10 também, eu posso ter umas 5, 6 em cada capítulo, tudo bem. Mas não se preocupem nesse primeiro momento com a quantidade, se preocupem com a estrutura da escrita. Lembrem que os tutores já se apresentaram para vocês, eu dei uma olhadinha ali nas minhas mensagens do AVA, os tutores já mandaram mensagens dizendo sobre o TCC2.
Conversem com os tutores para que a gente possa ir começando a escrever esse trabalho. E qualquer dúvida também utilizem o grupo do WhatsApp. Lembrando, eu queria muito que vocês participassem dos congressos. Muito. Eu não tenho R$90 por conta da pandemia, tá difícil para mim para pagar no Conic. Então se inscreve no Cobric, que é gratuito. O Cobric sempre foi gratuito. Mas tentem participar de congressos, porque aí o trabalho de vocês ganha o Brasil inteiro. Porque esses congressos reúnem estudantes de universidades do Brasil todo. Vocês começam a ser vistos. E quem não é visto não é lembrado. Sempre pensem assim quanto à divulgação dos trabalhos de vocês. Lembrem que o TCC é a porta de entrada de vocês para empregos, para mestrado, para doutorado, para pós-graduação. Quando você se inscreve em um mestrado, por exemplo, você tem que entregar no ato da inscrição uma cópia impressa do seu TCC. Então é importante que você já tenha essa vivência de congresso, essa adrenalina de congresso é gostosa, tá? Vou mandar lá o link de cada um desses congressos, leiam os regulamentos, qualquer dúvida eu ajudo vocês a fazerem os resumos dos congressos para se inscreverem, mas tentem participar, por favor, dos congressos, é importante para a vida acadêmica de vocês. Evitem participar de apresentações de banca, não estou falando sobre a banca da universidade, mas as bancas de universidade, elas ficam dentro dos muros da universidade. Apresentar em um congresso, vocês se lançam nacionalmente falando. Eu quero muito que vocês se lancem nacionalmente. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Eu sei que o nosso horário já extrapolou 8 minutinhos, mas eu estou aqui para qualquer dúvida de vocês. Podem falar. Eu já falei demais hoje. Não? Ninguém? Professor, Oi. essa apresentação no congresso, esse vídeo, seria igual o que a gente vai enviar para a universidade? O congresso tem um padrão. Aí a gente vai precisar ler lá no regulamento. Mas a maioria deles, por conta da pandemia, está usando o mesmo sistema, que é a gravação de um vídeo e você envia o vídeo. Poucos estão fazendo o link ao vivo, que ao vivo você entra e apresenta o seu trabalho. Porque a grande maioria tem medo de conexões instáveis, né? Então a maioria está fazendo com o vídeo gravado. Entendi. Obrigada. Nada. O que mais, pessoal? Mais nada? Creio que foi isso tudo. Já esclareceu bem as coisas que a gente estava com dúvida, né? O pessoal é tímido. Mas não fiquem tímidos não, porque senão eu morro de medo que vocês... Gente, perguntem pro Heitor, depois não ficar perguntando para mim não, tá? Pessoal, estou colocando exatamente nesse momento lá no grupo do WhatsApp os links de inscrição do Conic e do Cobric. Leiam todo o regulamento, vejam se vocês querem inscrever o trabalho de vocês lá. Eu aconselho que sim, porque é uma experiência maravilhosa participar de congresso e realmente vocês podem mudar a vida de vocês participando de congressos por conta da visibilidade que vocês ganham como profissionais. Certo, pessoal? Não esqueçam de ler o modelo também, de acessar o AVA, conversar com os tutores. É importante que vocês baixem na máquina de vocês, no PC de vocês, o programa que é indicado no nosso manual antiplágio, que está lá no AVA, que é o CopSpider. Ele vai escanear o trabalho de vocês e vai verificar se existe a presença de plágio. Isso eu já tinha falado lá no TCC1. Então, vejam todas essas informações e qualquer dúvida, coloquem lá no grupo que eu vou respondendo.
Até porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então é legal a gente utilizar o grupo. Certo, meninos e meninas? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais alguma questão? Não? Não esqueçam que vocês têm 17 dias para entregar a primeira atividade. Mão na massa e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Tchau, tchau, Heitor. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, professor. Entrei um pouquinho mais tarde, mas eu não estava conseguindo entrar, mas consegui ver aí, que o pessoal estava pedindo. Sem problemas. Eu gravei a aula e você consegue assistir a gravação depois. Ok, obrigada, professor. Nada.